22 anos de idade de ler um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro ele abriu a minha cabeça para o mundo do empreendedorismo. Montei meu primeiro negócio, né? O meu primeiro negócio foi um negócio que ele surgiu de uma ideia. Minha mãe, ela fabricava artesanato em madeira e eu tive a ideia de montar uma loja da minha mãe no shopping center. E foi muito legal, Brunão, e eu quero compartilhar com a galera, porque tem muita gente aqui, eu acredito que nunca empreendeu, nunca teve um negócio, talvez está começando o seu primeiro negócio na Juness, né? E assim, eu comecei meu primeiro negócio com 22 anos no tradicional. E eu lembro até hoje, Brunão, como foi o começo da minha loja. Eu lembro que a gente inaugurou a loja, era antevéspera do Dia das Mães. E eu inaugurei, eu não tinha nem chego a máquina de cartão, a minha loja era pequena, ela tinha 26 metros quadrados. Eu abri a porta da loja, na hora que eu abri a porta da loja, eu percebi que de verdade eu era dentista. Ou seja, não sabia nada do que eu estava fazendo ali. Né? Uma baita de uma aventura que deu certo, vamos, bum, bum, a loja estava aberta. E naquele dia, a gente vendeu, eu lembro, cerca de R$ 1.500. Eu falei, caramba, que legal, né? Tudo no cash, no dinheiro mesmo, na nota. Tava eu e minha mãe, a gente nem tinha funcionário, a gente tinha acabado de abrir a loja. Falei, caramba, que legal. No dia seguinte, a gente vendeu R$ 3.500 na véspera do Dia das Mães. Nossa, ficar milionário. Se continuar assim, 6 dígitos por mês, pá. Não, eu lembro até hoje, cara, no final, isso no sábado, né? No final do sábado eu peguei a planilha, eu somei, né? Poxa, 1.500 e 3.000 deu 5.000. Eu falei, poxa, média de R$ 2.500 por dia, ou seja, uma conta de padaria aqui 90 pau no mês. Falei, caramba, tô rico. Eu tinha a convicção que eu tava rico. Tinha convicção que eu tava rico. Peguei, convidei minha mãe para jantar no Outback, fomos jantar no Outback. E foi assim uma festa, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, mãe, tamo rico, etc e tal. Segunda-feira, a minha loja vendeu R$100. Na terça-feira, a minha loja vendeu R$75. Na quarta-feira, a minha loja vendeu R$200. Na quinta-feira, o cara que tinha convicção que estava rico no sábado, ele achava que ia quebrar a família. Cara, aquilo para mim foi um dos maiores momentos na minha vida e que verdadeiramente me marcaram de responsabilidade, né? De realmente ter que me virar, de ter que ser o melhor funcionário que eu tinha, de dar o meu melhor ali, porque eu não podia desonrar minha família, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me dedicar, eu tinha que me esforçar, não importa o que estivesse acontecendo do lado, eu tinha que, de uma certa maneira, suportar todo o desafio daquela minha ideia, daquela minha escolha. E estava ao meu controle, eu podia ser melhor do que eu era no dia anterior e taca-lhe pau. E foi aí que surgiu para mim, dentro de mim, um grande senso de responsabilidade. Até os 27 anos, eu tinha, né, o consultório e a loja. Então, eu verdadeiramente me adaptei a ter 2 fontes de renda, tá? Então, assim, isso foi uma coisa, um ponto muito importante na minha vida financeira. Eu confesso para vocês, pessoal, diferente da história de muitas pessoas, eu nunca passei desafio financeiro. Por quê? Porque eu sempre soube administrar meu dinheiro e eu sempre diversifiquei meus rendimentos. Ponto final, né? Se você tá aqui, se você começou seu business e você tá aqui no seu começo, você tomou a melhor atitude da tua vida. Diversificar é a única maneira de você chegar mais próximo de uma estabilidade que mesmo assim a gente sabe que não existe. Então é importante você diversificar suas fontes de renda. E quando eu tinha 27 anos, eu não consegui renovar o contrato com a loja. Eu fui renovar o contrato, perdi a loja, né? O shopping center colocou uns valores inaceitáveis. E aí, então, eu lembro que eu chorei naquele dia, né? Eu sou bem coração, quem me conhece aí, eu choro mesmo. Eu chorei naquele dia e eu falei, caramba, cara, puto, o que que vai ser? Né? E eu falei, bom, vou ficar na odontologia, vou focar na odontologia. Só que eu passei um mês depois disso, bem desafiador financeiro. Eu falei, cara, não, eu preciso encontrar alguma outra coisa. E eu não sei se você sabe dessa, Brunão, porque essa é engraçada. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava na piscina de casa, num sábado que eu não tinha há 5 anos, porque na loja eu trabalhava de domingo a domingo. Claro. Então, no primeiro sábado que eu tive a oportunidade, eu desci para a piscina da minha casa. Aí eu falei assim, cara, eu falei, putz, será, Deus, que não teria nada que eu pudesse trabalhar daqui, da onde eu tô? Por que
tão difícil ganhar dinheiro? Por que que é tão desafiador? Por que que é tão desgastante? Por que, meu Deus? Será que não tem nada mais simples para eu poder trabalhar daqui? E, gente, dito e feito, naquela semana o Cadu me ligou, fazia 5 anos que eu não falava com o Cadu. O Cadu, né, já atropelou tudo, perguntou como é que eu tava. Ele já falou, você que é um cara meio empreendedor, eu sei que você acabou de fechar a loja, bora conhecer algo novo. Eu sempre fui cabeça aberta e mente aberta. A primeira reunião eu tava lá, na hora que eu vi eu já tava dentro. E na hora que eu tava dentro, eu já peguei para fazer, né? Porque aí é um grande diferencial. Tem pessoas que conhecem o nosso negócio, que começam o nosso negócio, mas demoram muito tempo para fazer verdadeiramente o nosso negócio. Exato. Eu já São os 3 momentos de decisão, né, Tiagão? Perfeito. O entrar, fazer e fazer para ir para o topo. São 3 momentos de decisão completamente diferentes. Assim como você, eu também já entrei, cara, eu vou fazer acontecer. Que legal. Exatamente. E aí já peguei, já entrei para fazer o business. E aí é história, né, gente? É tudo que vocês conhecem um pouco, né? Um ponto que eu acho que é muito válido trazer aqui, e o Brunão até ele vai comentar um pouco dessa situação, é que durante muito tempo eu fiz em paralelo, né? Durante muito tempo da minha carreira, durante 6 anos e meio. Por quê, Thiago? Porque foi uma opção minha. Eu queria poder construir um colchão financeiro que trouxesse para mim verdadeiramente tranquilidade. A questão é que eu, dentro da odontologia, como o Brunão colocou, eu era uma pessoa que eu tinha um resultado. Então, assim, o meu consultório era um lugar que me pagava e me pagava muito bem. Eu poderia ter uma vida boa, muito boa como cirurgião dentista. Então, aquilo para mim foi, de certa forma, eu utilizei, né, com sabedoria para poder usar meu consultório para pagar minhas contas e usar o marketing de relacionamento verdadeiramente para renda extra. Então, tudo que eu ganhava de comissão eu guardava, eu investia, né? Então, isso para mim trouxe uma certa tranquilidade. E aí, no momento certo, né? Eu fiz isso com calma, no momento certo, eu fiz essa transição, que foi há 1 ano e meio atrás, quando eu deixei a odontologia, mas quando eu deixei a odontologia, eu já era diretor esmeralda da Junés, né? Já era membro do Clube do Milhão. Então, assim, quando eu fiz isso, para mim, foi algo que foi mais tranquilo, foi mais leve. É óbvio que cada situação é uma situação, né? Eu não sei qual que é o seu fluxo de renda, o quanto que você fatura por mês naquilo que você faz tradicionalmente, porque às vezes é muito baixo, né? Às vezes você está sendo subpago. Às vezes isso é um incômodo absurdo na tua vida. Eu trabalhei muito forte, né? Blocos, que é o que a gente fala, né? Trabalhe pequenos blocos durante o dia, principalmente você que faz em paralelo. Blocos de 15 minutos. Se você fizer 15 minutos de convite todo dia, você vai ter sucesso. Se você fizer 15 minutos de follow-up todos os dias, você vai ter sucesso, é fato. Eu tive, né? O detalhe é que eu não deixava de fazer isso. Eu fazia 15 minutos de convite, 15 minutos de follow-up durante os períodos que eu tinha de atender meus pacientes. Então, nos períodos entre pacientes, eu fazia isso. Eu aplicava ali, né, o convite, eu aplicava o follow-up, eu aplicava o fechamento no período entre os pacientes. E isso trouxe para mim muito resultado. E o que é legal? O legal é que eu quero dar uma dica bem legal aqui para vocês. Quem faz em paralelo vai estar sempre naquela situação que envolve, que a gente sabe que envolve um pouco do cansaço, né? Porque eu era uma pessoa que eu atendia 16, 17 pacientes todos os dias. Então, muitas vezes, final do dia, eu estava cansado, né? E aí começa a nossa mente jogar contra nós, né? Porque o cansaço, ele é mental, muitas das vezes. A sua mente, ela pede para você ir para o sofá, mas não porque você não tem condição alguma de fazer algo, mas é um cansaço mental. E eu desenvolvi uma técnica pessoal que evitava eu cair na armadilha de ir para o sofá, que era marcar compromissos. Eu marcava compromissos, eu sempre tive uma agenda muito ajustada. Por quê? Porque assim, eu aprendi uma coisa com meu pai. Meu pai, ele sempre me disse: Thiago, honre para o resto da vida o teu nome e as palavras que saem da sua boca. Se você honrar teu nome e as palavras que saem da sua boca, você vai ser uma pessoa de sucesso. Então, eu me comprometia com as pessoas.
eu passava a minha agenda, eu marcava reuniões. E não importa se eu estava feliz, se eu estava triste, se eu estava cansado ou descansado, se eu estava querendo ou não querendo, eu precisava honrar minha palavra. Perfeito. Então isso me puxava. Isso fazia com que, mesmo depois de atender 16, 17 pacientes, eu pegasse o carro e rodasse 150 quilômetros para ir, 150 quilômetros para voltar, e aí então continuasse o meu negócio.